Imagem. Então, boa noite, turma, gravando aqui para os demais que não vão poder assistir ao vivo a aula, né? Como sempre, eu gosto de falar, meu nome, que aparece o nome Cristiane, mas a Cristiane teve uma situação, problema na família dela, e eu acabei vindo para substituir. Como eu fui ficando, já estamos no sexto encontro, não, daqui a pouco chega no sexto encontro, né? Já estamos no quinto. E aí não faz mais sentido a Cris entrar, enquanto eu já estou aqui, com esse diálogo com vocês, tá certo? Então, a professora de fato que ficou com vocês foi eu. Mas eu tenho certeza que vocês iriam amar sempre a Cris, que ela é maravilhosa. É só por causa de circunstâncias que vai acontecer na nossa vida que a gente não tem como controlar, né? Inclusive, até lembrei, esses dias meu pai foi fazer uma cirurgia de pedra na vesícula. Graças a Deus deu tudo certo. Foi liberado bem rápido, fez a cirurgia rápida, foi liberado rápido e está em casa. Então, não atrapalhou aqui as aulas. Mas são circunstâncias que vão acontecendo e aparecendo que a gente não controla. Então, é importante lembrar disso. Gente, hoje nosso tema da nossa aula tem muito a ver com essa parte contábil nossa, que a aula pa por que não, Paulo? Como assim, né? A aula passada, ou encontro passado, a gente estava falando um pouco mais sobre deixa eu compartilhar aqui para passar. Falamos um pouquinho da área de departamento pessoal, né? E por que falamos um pouco de departamento pessoal? Porque a área contábil, de certa forma, dependendo da empresa que você vai ficar, você vai sim, precisar entender um pouco da área contábil, né? Principalmente se você, assistente de contabilidade, ficar em empresas, de consultoria contábil. Aí é que tem que É, entender. a Ana já sabe que é para avisar quando o rapaz vem, né? Ah, Opa, avisou. você quer falar comigo? Desculpa. Então, gente, uma das coisas que é sempre interessante entendermos que o curso em si, e aí puxando aqui um pouquinho para a minha parte. Apesar de que nosso curso é da área contábil, a gente tem que entender um pouquinho de tudo, tá? Tanto questões de encargos trabalhistas, questões de impostos, né? Ou seja, tributos como um todo, né? Não só encargos, mas um tributo como um todo, a gente precisa entender um pouquinho. Precisamos entender da área de departamento pessoal, se por acaso ficar em uma empresa de contábil que faz também a parte de departamento pessoal. Então, veja o quanto de informações a gente precisa estar adquirindo todos os dias, tá certo? É o que eu sempre falo, precisamos sempre ou constantemente estar nos qualificando. Áudio, por favor, deu certo. Wagner, deu certo. Show de bola, ainda bem que deu certo, Wagner. Então, seja bem-vindo, Wagner. Desculpa aí. Ah, e agora vamos iniciar nossa aula. Lembrando aqui. Opa, deixa eu mutar, mutei. Lembrando que nossos temas anteriores, aulas passadas, nós vimos introdução, cronograma geral do curso, falamos um pouquinho sobre a área. Segundo encontro, conceitos e métodos contábeis. Terceiro encontro, demonstrativas contábeis, e aí a gente tem o foco muito no balanço patrimonial, né? E no quarto encontro, a gente falou um pouquinho sobre questões trabalhistas, né? Quarto encontro foi questões trabalhistas, e aí vimos um pouquinho de cada coisa, né? Porque, como eu falei, questões trabalhistas, gente, na faculdade, um semestre ali não é o suficiente. Ou então, como eu falei, já fiz minha especialização em direito trabalhista, foi 2 anos e meio de especialização. Então, vamos dizer, muito conteúdo, tá? Enxuguei o máximo e trouxe para vocês alguns pontos cruciais. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre legislação societária e tributação, né? Legislação societária, encargos tributários, forma de tributação do lucro e faturamento, escrituração do livro de apuração do lucro real e obrigações tributárias acessórias.
Esse é o nosso tema foco de hoje. Lembro sempre, tem alguma dúvida? Pode abrir aqui o microfone e falar. Ana Paula, eu tenho uma vivência que pode ser diferente ou de acordo com o que tu está falando. Abre o microfone, pode falar. Quero escrever também, Ana Paula, não quero falar com o microfone, quero escrever. Pois escreve aí que eu leio e a gente debate juntos, tá? Eu não sou aqui a detentora de todo o saber, na verdade, eu sou uma impulsionadora, né, uma incentivadora, que você vá atrás do conhecimento e isso vai fazer a diferença na sua vida, como fez na minha, né. Então eu falo que, graças a Deus, o que eu tenho, como eu cheguei, foi tudo por causa da educação. A educação é propulsora de tudo isso. Tá certo? Então eu convido a vocês também se apaixonarem pela educação e ir atrás de cada conteúdo que para você é interessante, para a sua carreira profissional, para o seu objetivo de vida, tá? Então se você colocou como um propósito, se formar, estar ali se especializando cada vez mais na área contábil, esse aqui tem que ser apenas um passo de todo o processo que você vai fazer para chegar onde você quer. Entrando agora no nosso tema, vamos falar sobre legislação societária. E o que é isso, né? Alguém pode dizer assim, Ana Paula, o que é essa legislação societária? É o conjunto de normas ou leis que versam sobre a constituição, legalização, estruturação, funcionamento, contabilização, reorganização, dissolução, liquidação e até mesmo extinção das sociedades em geral. Então veja como esse tema é amplo, tá? E por que que eu estou destacando que o tema é amplo? Porque aqui a gente vai fazer uma pincelada nele, vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões tributárias, a forma, de que como é que essa empresa ela é tributada, né, qual é essa forma de tributação. E aí vamos entender um pouquinho mais, tá certo? Mas dentro desse propósito, o que é que a gente consegue entender? Que a legislação tributária, ela pega principalmente esses tópicos, não somente eles, tá certo? Mas eu vim destacar aqui alguns, tendo em vista que a gente não tem tempo suficiente para entrar em cada um. Mas um dos pontos principais, legislação societária trata do estudo da contabilidade societária, legislação e normas. E aí a gente vai ver aqui, iremos ver, né, a diferença de uma empresa societária e uma empresa individual, certo? Existe diferença e vamos ver essa diferença. Ah, Ana Paula, eu sou um MEI, eu sou empresa societária, né, eu tenho uma sociedade? Não, você é uma empresa individual, né? E tem também empresas que são, exemplo, a SLU, uma empresa de um indivíduo que é vista como societária, tá certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hã, da Lei das Sociedades por Ações, né. Então a Lei 6.404/76. É interessante a gente saber dessa legislação, por quê? Quando estávamos, conversando sobre o balanço patrimonial, eu tinha falado sobre essa legislação, que ela orienta como organizar o balanço patrimonial. Então, quando vamos organizando ali as contas patrimoniais, dentro do balanço patrimonial, eu não consigo, eu não posso, na verdade, organizar de qualquer forma. Existe ali uma legislação que me orienta como organizar essas contas no balanço patrimonial. E por que que é importante, né? A gente já falou que o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que todas as empresas, com exceção do MEI, têm que fazer. E se todas as empresas, com exceção do MEI, têm que fazer, ela tem que ter alguma ordem, alguma organização. Porque imagina só cada empresa fazendo um balanço patrimonial de qualquer jeito. Não iria dar certo, né? Então, essa legislação, ela vem para ajudar nesse processo de entendimento de como demonstrar o balanço patrimonial. Inicialmente para as empresas de sociedades por ações. No entanto, todas as demais empresas seguem esse procedimento.
né, de organizar as contas, entendendo do ativo circulante, o ativo não circulante, pelo índice de liquidez. E aí você pode me dizer assim: "Ana Paula, o que é esse índice de liquidez?". Quanto mais fácil ou quanto mais próximo se torna ali de dinheiro, mais em cima do balanço, ou seja, mais acima ali do topo, do cabeçalho do balanço vai estar as contas. Um exemplo, o caixa. Normalmente o caixa, o banco, ele é uma das primeiras contas que vem ali quando a gente está estruturando um balanço patrimonial. E por quê? Porque ele rapidamente se torna dinheiro. Agora imagina um veículo. Não é rápido, não é de um dia para o outro, não é rapidão que ele se torna em dinheiro, né. Até mesmo porque existe processo burocrático, por mais que eu coloque para venda ali um veículo e no outro dia já consiga vender, existem processos burocráticos. Então a gente coloca o veículo não em um quadrante como circulante, a gente coloca como se estivesse em não circulante. E essa legislação, né, ela vem da Lei das Sociedades por Ações, tá certo? Então veja que tudo tem um porquê. Por que que a gente organiza esse balanço patrimonial desse jeito? Existe uma legislação, que é a Lei das Sociedades por Ações, que faz com que a gente organize o balanço patrimonial da forma adequada, né, entre ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Ah, Ana Paula, tem realizável a longo prazo também? Sim, né, às vezes a gente organiza ali, no ativo não circulante, dentro do ativo não circulante tem o realizável a longo prazo. Ali, a gente vai encontrar as contas que são um pouco mais com menor índice de liquidez, tá, no não circulante. Do Código Civil Brasileiro. Então, sim, para que eu tenha uma empresa, né? E aí, lógico, sempre tem aquele adendo. MEI é uma coisa totalmente diferente, tá? O MEI eu consigo abrir a empresa assim em segundos. Né, vou ali no site, gov.br, verifico ali a abertura de uma empresa, eu consigo fazer o MEI rapidamente. Aqui nós estamos falando de um processo que é um pouco mais demorado que a abertura de uma empresa que não seja MEI, tá. Então eu preciso entender algumas outras legislações que vão contemplar. O MEI rapidamente eu consigo fazer ele, né, então saio com o meu CNPJ ali, coisa mais rápida do mundo. No entanto, apesar de o MEI ser algo rápido, as demais empresas não são tão rápidas assim, para que a gente coloque tudo, né, organizadinho ali para a abertura de uma empresa. Então, como legislação societária, a gente também tem o Código Civil Brasileiro, né, o direito da empresa, com normas dos empresários, a sociedade empresária, estabelecimento de institutos complementares, né. Então, Ana Paula, é uma 2 amigos abriram uma empresa, perfeito. E ali eu preciso, no meu contrato social, deixar claro qual o valor que cada amigo entrou ali, né, com o aporte inicial, quanto é que foi? E como é que vai ser essa distribuição dos lucros? Ali no meu contrato, ele vai ter no meu contrato social, ele vai ter ali, deixando mais claro esses detalhes, né? O direito da empresa, os detalhes dos empresários, como é que eles vão fazer essa distribuição de lucro, tá? Tudo isso vai estar ali no contrato social daquela empresa, tá certo? Das ONGs, organizações não governamentais, então, eu quero abrir uma empresa do terceiro setor, né, que a gente chama empresa do terceiro setor. Vai, mãe, ONG, me dá aí. e aí uma ONG ou OCIP já é uma forma também específica para a abertura dela. Existem legislações que vão estar orientando. E aqui a gente vai ver exatamente a lei 9.790 de 99, que vai orientar exatamente sobre a abertura de ONGs, né. E existe também ainda o decreto de 99, que é o decreto 3.100, que fala sobre as OCIPs. Então veja, Ana Paula, eu quero abrir uma ONG para trabalhar com o pessoal lá da comunidade e tudo mais, perfeito. Então você vai ter que seguir algumas regras específicas no teu contrato social. É necessário que você entenda mais. E aí ler essa legislação é muito importante, tá? Da Constituição das entidades, né, do Sistema Financeiro Nacional,
bem como intervenção, liquidação extrajudicial e administração temporária, né, do Sistema Financeiro Nacional. E aí imagina só que você quer abrir, como está surgindo aí demais, aquelas fintechs, né? São bancos, bancos online, aqueles bancos ali como o Inter, Nubank, ai, tem tantos hoje, C6, tem Neon, tantos bancos, né, que hoje em dia tem, mas não é qualquer pessoa que pode abrir um banco, tá certo? Existe uma legislação para a abertura de uma empresa e principalmente que pretenda lidar aí com o sistema financeiro, tá certo? Inclusive até tem empresas que trabalham com aquelas maquinetas de cartão, né? Então a gente tem Stone, temos Mercado Pago, temos, ai nossa senhora, também são várias também que tem. E aí essas empresas, elas sim têm norteadores que vão ter que seguir, né? Não é qualquer pessoa que vai abrir uma empresa na área financeira e vai estar tudo certo. Primeiro que o Sistema Nacional existe regras, né? Temos o Banco Central que vai orientar ali qualquer um banco que venha surgir novo. Por que esse banco que venha surgir novo? Imagina só, você vai lá e investe em um banco como o Nubank, né? A Nubank vai e fala, fechou. Você investiu R$ 100.000. E aí, agora, quem vai te ajudar? Existe o banco, né, central que vai estar te apoiando nisso. Por quê? Para que a Nubank esteja funcionando, ele precisa seguir várias regras do Banco Central, né? Então, ali tem as entidades, né, do Sistema Financeiro Nacional também tem regras que devem ser seguidas, tá? Lei de falência e recuperação de empresas. Vixe, Ana Paula, a empresa entrou em falência agora, em concordata, o que fazer? Como prosseguir, né? Existe uma legislação que vai te orientar para isso. Então, inúmeras empresas aí entram com concordata, né, solicitação de falência, e elas têm que seguir alguns processos, não é de qualquer forma, tá certo? Departamento Nacional de Registros do Comércio, tem juntas comerciais nos estados da federação. Então, vou abrir minha empresa, ela não é MEI. Então, logicamente, eu vou ter que estar ali, indo na junta comercial, o contador, né, fazendo isso, fazendo todo o processo junto à junta comercial, tá certo? Cadastro de cartórios por cidade. Então, aqui vai depender muito do processo que cada município faz de abertura de empresa, né? Ministério da Justiça, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos. Vejo tanto de legislações, né, decretos, que eu tenho que estar de olho. Então, quando eu falo assim, o contador ele precisa gostar de legislação, é porque sim, ele precisa. E foi uma das coisas que me fez não me formar na área contábeis, né? Para você ter uma ideia, direito, eu fiz no meu curso técnico, eu tive que fazer 2 vezes a cadeira de direito, porque eu não gostava, e aí fui reprovada numa. Fiz de novo. Na minha graduação, também tive que fazer 2 vezes a cadeira de direito, que eu não gosto de direito. Eu fui lá, tive que fazer 2 vezes. Aquele negócio, o preguiçoso trabalha o dobro, né? Tive que fazer 2 vezes as cadeiras de direito. E aí fui atrás do direito trabalhista, mas não é algo que eu ame estudar. Tá certo? É algo que, de fato, devido às grades dos cursos, eu sou obrigada a estudar o direito. E quem é contador tem que estar atento a toda legislação, porque hoje você está fazendo um processo. Quando esse processo sai uma outra legislação que vai alterar tudo. E você tem que estar de olho, né? Por você e pelo seu cliente. Então, um contador desinformado, ele pode fazer com que o cliente pague caro, caríssimo, pela desinformação do contador. É necessário que quem almeja trabalhar na área de contábeis esteja atualizado constantemente, né? Entendendo aí processos, prazos, legislação dentro da área. Porque imagina só, você tem um cliente, ele está ali com os tributos atrasados.
sai uma campanha do governo para a negociação dos tributos. Você atento, contador ou assistente atento, está por dentro disso. Já avisa teu cliente. Agora, vamos para um outro cenário, aonde o contador é desatento, não está acompanhando as dinâmicas do mercado, nem as negociações do governo. Chegou aí uma medida a qual está tendo uma negociação para diminuição ou até mesmo negociação de tributos atrasados. Seu cliente está com anos ali atrasado e você nem sabe, ó, dessa possibilidade de negociar com o governo com um desconto, né? Ou então tirando todos os juros, que vez ou outra o governo chama para essas negociações. E você, por não estar atento, não sabe desses prazos ou dessas negociações. Veja o quanto isso pode ser prejudicial para o seu cliente, né? Então, aqui acende aquela luzinha de dizer assim: caramba, se eu quero entrar nessa área, eu tenho que entrar procurando estar atualizado constantemente, entendendo os processos que estão ocorrendo. Existe até empresas que fazem esses levantamentos, tá certo? Então, a empresa que eu trabalhava como assistente de na área contábil, né? O que é que eles faziam? Eles pagavam a empresa, agora eu não vou lembrar o nome da empresa, que fazia essa análise, porque na internet tem tudo, muita informação na internet. Mas como filtrar o que é certo? Como filtrar o que está de fato atualizado? Então, tem empresas que se especializam nisso, em filtrar para você a legislação. E aí, essa legislação pode variar de município para município. Imagina só você tendo empresas de vários municípios, de vários estados. Você tem que entender a legislação e os tributos de cada cidade, de cada estado, né? Olha quanta coisa vai aumentando aí, né, na área contábil. Gente, não estou querendo, né, desestimular vocês, tá? Na verdade, é uma forma de incentivá-los a continuar estudando, porque a área contábil requer uma pessoa que tenha essa sede de conhecer, essa sede de estar se atualizando sempre, tá certo? Então, aqui eu trouxe, vamos dizer assim, uma visão geral dessas legislações gerais que ajudariam na abertura de uma empresa. É só isso, Ana Paula? Claro que não. A gente sabe que existe pormenores, né, que é necessário entender de cada município, de cada estado. Exemplo, a minha empresa, ela tem domicílio fiscal em Horizonte. Isso vai impactar na forma de, vínculo, né, até dos impostos. Exemplo, o ISS, Imposto sobre Serviço Prestado. Eu pago 2% por ser em Horizonte. Se fosse na capital, em Fortaleza, eu iria pagar 5%, né? Olha a diferença, tá? A empresa com domicílio fiscal em Fortaleza, na capital, iria pagar 5% de ISS, mas como ela é localizada no interior, e ali no interior tem um incentivo, né, um incentivo fiscal, ele paga apenas 2% a empresa de ISS. Até isso você tem que entender. Poxa, é um imposto municipal, ok, ISS. Vamos ver a alíquota de cada município. Isso vai interferir também ali na tributação, tá certo? Gente, deixa eu ver aqui as mensagens. Vamos cá. Ah, sim, a Isabela comentando a PagSeguro, né? Naquela hora que eu estava falando, a PagSeguro, que é muito utilizada também, né? A Ana Lúcia comentando que quando uma empresa abre falência e depois abre com outro CNPJ, e isso é só uma manobra de não pagar os direitos trabalhistas. A Ana Lúcia trouxe uma perspectiva, que até como ela usou aqui, uma manobra, né? Que infelizmente algumas empresas fazem. No entanto, é de se atentar, porque se conseguir aquele empregado que não recebeu o seu dinheiro, conseguir conectar
esse novo CNPJ, aquela velha empresa, ela pode sim entrar na justiça, mostrando que aqueles dois CNPJs são do mesmo empresário, né? E se conseguir ali, dependendo do juiz, isso pode fazer com que ela receba lá Sim. naquele CNPJ, principalmente se for no mesmo CPF dos sócios. Então, os sócios são os mesmos, coisa que normalmente eles não fazem, né? O que é que eles fazem? Colocam os dados em nome de um parente próximo, em nome de um filho, em nome de. E aí não convém o mesmo CNPJ, o mesmo Caso. CPF dos sócios, né? São estratégias, sim, que alguns fazem, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Cristiane, quer comentar algo? Não, né? Vou desligar aqui o. Vou colocar no mood. Pronto. Então, acontece, tá, de pessoas fazerem esse tipo de manobra, assim. O Paulo comentando, chegando hoje, mas tentando entender tudo. Oi, Paulo, tudo bem? Hoje a gente está falando um pouquinho sobre legislação societária. E aqui eu trouxe, que está aqui na sua frente, né? É mais uma visão geral dessas legislações que podem interferir nas tomadas de decisão para a abertura de uma empresa, né? Então, eu trouxe de várias áreas, desde o terceiro setor, como a ONG, uma OCIP, né? Como também uma empresa comum do dia a dia que vai ter que seguir algumas regras, tá? O Murilo comentando que como funcionaria os tributos de uma startup de energia fotovoltaica. Olá, Murilo. Vamos nós. Aí os tributos de uma startup de energias fotovoltaicas. É interessante entender que as startups, elas podem sim, dependendo de como você criar ela, ter uma legislação que vai ajudar, né? E principalmente se você conseguir aí uma incubação de algum projeto, isso vai te ajudar bastante nessa legislação, tá certo? A gente poderia estar pesquisando um pouco mais. De imediato, não vou saber assim exatamente os pormenores da área, mas eu sei que é uma área que está com bastante incentivo governamental, né? Na área de energias fotovoltaicas, principal aqui, não sei se você é do Nordeste, né, mas aqui no Ceará especificamente, a gente está com esse boom do hidrogênio verde e toda essa parte de energias fotovoltaicas está com muitos incentivos fiscais, inclusive projetos recebendo aí valores bons, né? E isso facilita, entre aspas, essa questão da abertura de startups na área, viu, Murilo? Então, é uma área bem emergente. Pronto. Você conhece a Virtudes Energy? Não, não conheço. Né? Você trabalha nela ou é proprietário? É interessante, viu? Posso até pesquisar posteriormente. Não conheço a Virtudes, mas é interessante. É uma área bem promissora que está em alta que só. Isso eu sei, né? Porque até mesmo o Senai, ele está com Senai da Barra, aqui no Ceará, olha, aqui é Joaquim, né? É no Ceará. O Senai da Barra está com uma área específica só para essa parte de energia fotovoltaica, que está em alta. Sim? Oi, Murilo. Perfeito, então. Show de bola. E aqui o Paulo comentando também que está pesquisando sobre elas, as startups, sobre elas. Deixa eu ver aqui, Paulo chegando hoje, mas tentando entender. Perfeito. Paulo, não entendi pesquisando sobre o quê? Mas sobre as energias fotovoltaicas ou sobre essas questões de legislação? Mais tranquilo. Ahn, vamos nós. Então, Paulo, Murilo, na verdade, Murilo estava comentando sobre essa questão da startup, né? É uma área bastante promissora e com certeza, sobre a legislação. Perfeito, Paulo, entendi. São áreas bastante promissoras e com incentivos governamentais, inclusive incentivos financeiros, né? Tem um fundo ali do BNDES que dá uma abertura, uma facilidade a mais de pegar financiamentos nessa área, né, de energias fotovoltaicas, entre outros. Então, é bem interessante. Seguindo, turma, e para que a gente possa entender melhor essa questão de tributação, né, vou trazer aqui para vocês como é que é essa divisão, né, entre uma empresa individual e uma sociedade, a questão da tributação por empresário, né?
esse empresário, ele é individual, mas ele fatura quanto? É uma das perguntas, né? Ah, ele fatura até 81 mil e se encaixa em atividades previstas para MEI, tá? Não é todas as atividades que podem ser MEI. Apesar de faturar menos de 81 mil, se a sua atividade não tiver prevista lá no CNAE, né, é o cadastro ali de atividades, se não tiver previsto, você não entra como MEI. Mas se você tiver, né, dentro daquelas atividades previstas, que são inúmeras, são muitas mesmo. Se você tiver ali, você pode e fatura até 81 mil, você pode sim ser um microempreendedor individual. Qual a vantagem de ser um microempreendedor individual? Primeiro, as mensalidades, né? Não, não digo nem mensalidades. A tributação, ela é bem mais em conta. Eu lembro, eu lembro quando eu era MEI, né? O tributo ali era 5% sobre o salário mínimo, mais R$ 1, não, R$ 5 de ISS, maravilha, né? Atualmente sobre o faturamento, né? Porque eu deixei de ser MEI e agora eu sou EI, empresário individual. E aí, apesar de ainda fazer parte do Simples Nacional, né? Eu não sou mais CIMEI, CIMEI, que fatura até 81 mil. Eu passei apenas a ser um ME, né? Com faturamento até de 360 mil. Veja que eu tive, né, por obrigatoriedade da legislação, de sair do MEI para o EI, tá certo? Gostei? Não, acho que não. Terrível. Se eu pudesse ficar no meio, eu tinha ficado com certeza. Até hoje eu choro pelos impostos que eu pago, né? O contador manda o DAS ali, eu fico, ai meu Deus do céu. É uma pena. Ana Paula, é claro, tá, gente? E aí eu choro, por quê? Porque querendo ou não, a gente sabe que esses tributos são importantes, tá? Mas dói no bolso, né? Qualquer empresário vai falar isso, dói no bolso. Tá certo? Não estou aqui apagando a importância do tributo. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre a importância desses tributos, tá certo? Então, o que é que eu quero explicar aqui para vocês de início? Se eu sou um indivíduo e quero abrir uma empresa, eu consigo abrir essa empresa. Dependendo do tipo de atividade, eu posso abrir como MEI. O imposto vai ser calculado em cima do Simples Nacional. E aí a gente chama CIMEI, porque é o simples do MEI. Um pouquinho mais à frente eu vou mostrar o cálculo desse CIMEI, tá? Que é muito tranquilo. É uma maravilha. Você ser do Simples Nacional. Ah, Ana Paula, mas eu sou do Simples Nacional, eu sou uma empresa pequena e eu não tenho faturamento todo mês. Vou ter que pagar todo mês? Sim. Independente de você faturar ou não, o MEI, ele paga todos os meses a tributação dele, tá certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente qual é. Então, por que que é pago todos os meses? Principalmente porque o MEI ali no DAS vai ter o INSS, que é a previdência daquele profissional, certo? E ali, além do INSS, vai depender do tipo de empresa, se é da área de prestação de serviço, vai ter o ISS. Se é da área comercial, vai ter o ICMS, tá certo? Ali dentro do cálculo do pagamento daquele DAS, tá? Documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS. Continuando, eu sou uma EI, né? Empresário individual. Então, faturando até 360 mil, eu continuo ainda dentro do Simples Nacional. Aí aqui nessa imagem ele cita o Eireli. No entanto, o Eireli já tem uma legislação que praticamente deixou o Eireli ali, vamos dizer, estagnado, porque existe a SLU. SLU é como se fosse uma sociedade unipessoal. A gente vai ver um pouquinho mais se eu tiver falado errado a palavra, mas se eu não me engano é SLU, Sociedade de Lucro Unipessoal.
né? A gente vai ver um pouquinho mais do que essa questão, né? Mas o que é que fala aqui? A Eireli, ela foi substituída por essa SLU, que a gente vai falar um pouquinho mais. No entanto, vamos ver aqui, ó, entre 360 mil e 4,8 milhões ao ano, aqui a gente ainda consegue estar dentro do Simples Nacional, tá certo? Até 4,8 milhões. Passou de 4,8 milhões, o que é que acontece, Ana Paula? Ou vai para o lucro presumido ou para o lucro real. Lucro presumido. O governo, ele presume alíquotas de acordo com sua área de atuação da empresa. E essa alíquota, ela vai ser lançada independente de você vender ou não. Ela pode ser vantajosa? Sim, se você tiver ali numa venda boa, né? Ou num processo bom, no seu faturamento estiver indo além ali, ela pode se tornar bem vantajoso. Mas imagina só no período da pandemia, que muita empresa não faturou como pensava. No lucro presumido, várias empresas tiveram que pagar impostos bem além do que faturaram, porque o lucro foi presumido. Presunção, significa dizer que ela não tem certeza ali, foi uma presunção, fez uma presunção de uma alíquota ali, independente de você vender ou não, de você faturar ou não, aquele valor você vai pagar por aquela presunção do governo, tá certo? E o lucro real, Ana Paula? No lucro real é exatamente o que aconteceu. Tu tem que ter a tua contabilidade assim, ó, bem organizadinha, porque no lucro real, como o nome já traz, eu vou ter que mostrar o meu faturamento, todos os meus gastos e o que é que eu estou fazendo, né, para ter aquele lucro final. E tudo isso mostrar não é de qualquer forma, eu tenho que mostrar com os documentos contábeis corretos. Lembro até que muitas empresas, né, lá na contabilidade guardam cupom fiscal. E, gente, para a área contábil, cupom fiscal não é o adequado. Você comprou, entregou um cupom fiscal e é para a empresa, você tem que solicitar a nota fiscal, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai lá, pega um cupom fiscal, pega um recibozinho e acha que é o suficiente. O ideal para uma empresa, principalmente daquela que trabalha com lucro real, é que eu tenha todos os documentos ali, ó, bem estruturados. Porque qualquer fiscalização eu posso ser autuada, tá certo? Então, tem o lucro presumido e o lucro real. Quais tipos de empresa normalmente vão entrar nesse lucro presumido e lucro real? O lucro presumido e o lucro real, eu posso ser LTDA. A LTDA, ele pode ser tanto lucro presumido como lucro real. Agora, uma SA, o que seria uma SA? Uma empresa sociedade anônima, né? Quais tipos, Ana Paula, de empresas são essas? São empresas que têm cotas, né? Ou seja, não é um dono, não é um sócio, são pedaços ali, mini pedaços da empresa, que pode ser uma empresa SA de capital aberto, ou seja, eu e você pode comprar um pedacinho daquela empresa, né? Uma SA de capital aberto, mas existem também SA de capital fechado, ou seja, apenas pessoas da família ou pessoas mais próximas, né, por indicação, que entram naquela sociedade anônima. Tá certo? Então, a gente vê que a sociedade anônima ela tem dois estilos: sociedade anônima de capital aberto e sociedade anônima de capital fechado, certo? Exemplo de sociedade anônima de capital aberto, banco, como eu tinha mencionado anteriormente, né? Eu posso ser sócia, né? Posso ser dona da Nubank, né? De um pedacinho ali de uma ação da Nubank, sim, você pode entrar ali na Bolsa de Valores. Hoje em dia até facilitou, né? A gente entrar no mercado ali de ações. Com as corretoras, né? As corretoras digitais e os bancos digitais também, que facilitam muito esses tipos de investimento. Então, se eu posso ser uma sócia, maneira de falar, da Nubank, comprando pequenas ações ali. Então, a Nubank é um exemplo de sociedade anônima de capital aberto.
tá certo? Agora, deixa eu verificar aqui uma pesquisa rápida, que eu sempre dava exemplo de capital fechado, o banco não, a Pague Menos. Mas deixa eu ver se a Pague Menos ainda é de capital fechado. É sociedade anônima. Deixa eu ver aqui. De capital fechado. Ver se o Google me responde. Porque eu sempre dava esse exemplo, só que já atualizou, muitas coisas já se passaram, né? Vamos ver se é não. Atualmente ela não é de capital fechado, né? A Pague Menos ela está no segmento de novo mercado, da B3, segmento especial de negociação de valores imobiliários. Ah, então ela já é de capital aberto. Não é mais uma empresa de capital fechado, né? Então, ela é uma sociedade anônima com ações na Bolsa de Valores. Então, você pode sim ser sócia da PagMinos. Antes eu dava exemplo ali da PagMinos como empresa de capital fechado. Atualmente ela não é mais. Deixa eu ver aqui exemplos de empresa de capital fechado para mostrar para vocês. Rede Globo de Comunicação, né? Ela é uma empresa de capital fechado. Interessante. Lojas Pernambucanas, Votorantim também é uma empresa de capital fechado. Esse tipo de empresa costuma ser usado quando se quer manter o negócio em família, né? Então, você não quer ali abrir para que outras pessoas que não sejam da família sejam só, façam parte ali, né? Tenham pedaços daquela empresa. Como fazer? É uma empresa SA com um faturamento grande, como a gente está vendo aqui, tá? Porque para ser uma empresa SA, ela tem que ter um faturamento ali obrigatório ser de maior que 78 milhões, né? Para ser uma empresa voltada aí para SA. E ao ano. Então, eu sou empresa que fatura mais de 78 milhões, aí eu já vou para o lucro real, né? E já tenho que ser uma empresa ali com um cuidado maior. E esse cuidado maior, Ana Paula, eu quero abrir uma empresa de sociedade anônima de capital fechado, né? Só os parentes, pessoas indicadas ali é que vai fazer parte dessa empresa, tá certo? Então, são exemplos aí de empresas de capital fechado. Já de capital aberto, a gente consegue encontrar muitas no mercado, né? A gente consegue encontrar aí capital aberto misto, como um banco, Caixa Econômica, né? Capital aberto misto. E por que, Ana Paula? Eu posso estar. Vamos ver, Banco do Brasil também, Banco do Brasil, na verdade. Banco do Brasil, eu posso comprar pequenas ações do Banco do Brasil, mas ele também tem a parte que é pública, né? Então, ele é misto. Show de bola. Vamos ver aqui os comentários. Quanto maior o seu lucro por ano, maior o imposto, com certeza, Paulo. Eis aí a situação. Quanto mais você fatura, então, assim, ó, com exceção do MEI, se você não passar de 81 mil, o seu imposto é o mesmo, tá certo? O MEI, o imposto é o mesmo, dependendo do seu faturamento. Agora, passou do MEI, qualquer outro tipo de empresa dessa, quanto mais você fatura, mais vai aumentar a sua tributação, tá certo? E olha aí como é interessante. Você trouxe a palavra imposto. E aí a gente identifica que o imposto é só uma das tributações que a empresa ela pode vir a pagar. As principais são três. Né? O tributo, ele pode ser o imposto, como a gente normalmente conhece, pode ser uma contribuição. Exemplo de contribuição, a contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, né? É um tipo de contribuição. Também pode ser uma taxa. Exemplo, a empresa tem energia, tem que pagar aquela taxa de. Ai, meu Deus do céu! Taxa da rua, iluminação pública. Aquilo dali é uma tributação, tá certo? É uma tributação que a gente chama de taxa. Então, quando a gente vê que o tributo em si, ele pode ser formado tanto por imposto, taxa e contribuição. Show de bola?
Vamos ver aqui. Sociedade Limitada Unipessoal, perfeito. O Vander trazendo aqui que aquela hora que a gente estava falando que a Ireli, ela foi substituída, tá? Nessa imagem aqui, ela traz a Ireli, mas no próximo slide eu já trouxe falando sobre a SLU, tá certo? É algo inversamente proporcional. Vamos ver a Esmaltec SA, acho que é fechada. Pronto, vamos dar uma pesquisada. Esmaltec. Esmaltec. Fechado. Vamos ver. É sim, viu? Deixa eu ver. É a Esmaltec, a governança corporativa da está Esmaltec é estudar de modo a fechado. assegurar isso, né? É A jurídica dela é ainda. 48. Opa, falou? Vander. A sociedade anônima fechada, a natureza jurídica dela é até 48. Perfeito, olha aí, tá vendo? Tava até pesquisando aqui também, encontrei a mesma informação. Perfeito, é um bom exemplo aí de empresa nordestina, né? E de capital anônima, sociedade anônima de capital fechado. Mas seria Petrobras, bom se ela Petrobras tivesse, capital fosse aberto. aberta, né? Oi? Seria bom se ela fosse aberta, né? Aí a gente poderia Ia até, deitar dependendo ali tudo sabor. se ela está crescendo, né? A gente poderia estar investindo ali nela e ganhando É, junto. bom. A Até bom. Petrobras, capital aberto, né? Tanto que a gente pode. Eu me lembro, há uns anos atrás, que a Petrobras era. Eu fui num encontro, acho que era Informoney, alguma coisa assim de Money. Era um É encontro assim, na informou nem área mesmo. financeira. Hã? É informou nem mesmo. Pronto, pois é. E ali eles traziam uma perspectiva que a Petrobras, menina, ia ser o grande ganso de ouro, né? Vamos dizer assim. E aí, quando chegou naquele período ali do mensalão, aí veio o Lava Jato, e aí a Petrobras estava no meio de tudo aquilo, enfim, e muita gente perdeu o dinheiro, muito dinheiro, né, nessa questão das ações da Petrobras. Hoje em dia, não, hoje em dia está subindo de novo, né? Estamos vendo aí que a Petrobras faz de tudo para manter o lucro daqueles investidores, né? É, Mas professor, teve mas um o período. ponto do investimento é esse, né? Infelizmente, se você passar a observar essas coisas e prestar atenção, tiver dinheiro para investir, infelizmente é como se você estivesse jogando mesmo contra o sistema, por exemplo, porque você tá lá, a empresa tá lá em cima, aí você tem que torcer para uma desgraça, para acontecer um negócio grande mesmo, para a ação cair bem muito, é naquele momento ali que você compra, aí ela vai despencar de novo. Isso, um exemplo, por exemplo, é ali Brumadinho, né? Brumadinho, ninguém comprou ação em Vale, né? Brumadinho, mas depois que a lama varreu aquele local ali, que caiu, eu me lembro que na época eu ainda perdi R$ 100, porque na hora que eu recebi a notícia aqui na internet, eu tinha um monitor que era direto ligado, e na hora que eu recebi a notícia, saiu a barragem Brumadinho caiu. Eu fui lá no Banco do Brasil bem rápido, já vendi a minha, porque eu sabia que ia cair mais ainda. E quem não tinha comprado esperou, ela estagnou, comprou, e quando foi agora, você for olhar lá, quem investiu 100 Subindo de reais tinha novo. 400, 500, entendeu? É, é Verdade, um, Wander? é um negócio aí, torcer para dar uma desgraça e, tipo assim, você não pode ter coração, não, para sentir pena dos outros, não, porque é um jogo de mão dupla. Se você vacilar, ou você perde ou você ganha. Até, Não, mas foi um até um exemplo filme que interessante que o fala a Wander respeito trouxe disso para a aí. gente. A questão da Vale, né? Também foi outro exemplo a qual foi uma perca muito grande para os investidores, né? Atualmente ela está ainda está subindo, sim, tem essas oscilações. É claro que o mercado da Bolsa de Valores tem muita oscilação. É totalmente diferente de você investir em renda pré-fixada, é bem Isso. diferente, né? Você está investindo na Bolsa Porque de na Valores, época é lá oscilação na Vale, constante. na época Vamos na ver Vale, aqui. você entrava pelo Banco do Brasil lá, você comprava uma ação lá, era quase R$ 78. Uma açãozinha velha, era quase R$ 78. Depois do acidente lá, a ação que você comprou a R$ 78 tá valendo 5,50, entendeu? Aí teve muita gente que deixou lá e torcendo que voltasse de novo, né? E quando tava Sim, nessa faixa aí, acho que, se eu não me engano, chegou a valer centavos. Agora não, né? Tá normal de novo. Eu não sei nem qual é o preço que tecnicamente, eu nem fui mais atrás, não, porque
Eu fiquei muito triste com o que aconteceu ali, querendo ou não, né? Foi um problema grande. E agora a gente está vendo acontecer que em empresas no Rio Grande do Sul, né? Quem tinha empresas lá que tivesse algum SA aberta lá, algum investimento, alguma coisa, né? Perdeu tudo devido a esse problema que teve, né? Mas é isso. Infelizmente é isso. O Sim. mercado financeiro ele é bem complicado. E aí, deixa eu ver aqui a Vitória comentando que trabalha na SA, né? Na SA, trabalha na Esmaltec, né? Perfeito, né? Perfeito, a Isabela, Vitória comentando. O Paulo, mesmo que você paga, não tendo empresa, não entendi. Da questão do imposto, né? Se o imposto aumenta, mesmo paga não tendo empresa, isso. Não entendi ainda. Paulo, se tu puder reorganizar a pergunta, porque como eu demorei a ler, aí acabou saindo do contexto, tá certo? Mas se puder mandar aqui a pergunta de novo. Suiane comentando, se colocar plano de saúde pelo meu MEI, pode aumentar meu tributo? Não impacta nisso não, tá? Tanto o meu pai, o plano de saúde dele é através do MEI, não tem nada a ver não. Porque assim, pelo teu MEI, tu vai declarar até dia 31 de maio, que já passou, né? Inclusive, até eu vi uma notícia ao qual falava que mais de 47% das empresas não declararam até o dia 31 a questão da declaração lá do MEI. E isso requer uma multa de R$ 50, tá? Se você não declarou. Mas assim, o meu pai, ele tem MEI, e ali eu fiz o fechamento dele até dia 31. Ele tem, o plano de saúde dele é pelo MEI, mas ele não tem faturamento, porque quem paga o plano de saúde dele sou eu. E infelizmente faz tempo que ele não tem faturamento. Mas isso não implica, tá certo? Não vai aumentar aí o teu tributo, não. Ana Lúcia comentando, Ana Paula, nós pagamos a iluminação pública, é um tipo de taxa ou de imposto? É uma taxa, tá? Ah, sim, acho que é isso que o Paulo quis falar, né? A questão dos impostos. Pronto, taxa não a iluminação pública, ela não é um imposto, ela é uma taxa, uma taxação. O Paulo comentando, o mesmo imposto que eu pago sendo cidadão sem empresa, continua o mesmo com a empresa? Pessoa física, sim, né? Independente de você ter empresa ou não, eu tenho uma empresa. No entanto, meus impostos gerais, né, continuam sendo os mesmos. E isso é uma das coisas um dos problemas, vamos dizer assim, da taxação brasileira. Exemplo, e é por isso que se fala que a pessoa mais pobre, ela acaba pagando bem mais do que a pessoa mais rica. Como assim, Ana Paula? Vamos nós. O mesmo quilo de arroz que eu compro, sendo uma EI, né, empresário individual, é o mesmo quilo de arroz que uma pessoa que não é empresária individual, ela vai pagar o mesmo valor, independente, né, independente de ser empresa ou não, a pessoa vai pagar o mesmo imposto. Isso falando, tá, do consumo, arroz, feijão, essas compras do mês. Só que aí, se a gente for levar em consideração ao faturamento dessas pessoas, exemplo, Anitta, né? Nem pensei aqui na Anitta. Anitta, o faturamento dela é gigantesco. Um quilo de arroz para ela, o que é? O imposto sobre um quilo de arroz? Nada, né? Aí vem a professora Ana Paula, né? EI, empreendedor individual, 1 quilo de arroz já vai ter um impactozinho. Veja só que, apesar dos faturamentos serem grandes, né, o imposto sobre o consumo é o mesmo. E é um dos problemas da tributação brasileira. Lá nos Estados Unidos não tem tributação sobre o consumo, né? E sim sobre a riqueza, né? E renda como um todo. E não sobre o consumo, principalmente porque querem estimular o consumo. Aqui no Brasil tem imposto sobre o consumo, que é algo muito louco, porque era para ser algo que era para ser estimulado o consumo. E logo não tem imposto, porque isso faz com que a engrenagem da economia funcione. Então, veja uma das loucuras da tributação daqui, tá? Agora vamos falar sobre outra coisa, sobre tributos de pessoa jurídica, né? Lembra da nossa primeira aula que a gente falou sobre os princípios contábeis, né? Um dos primeiros princípios contábeis, a gente não pode juntar a vida da pessoa física com a vida da pessoa jurídica.
Então, tributos, pessoa jurídica, né? Aí vai depender do meu faturamento. Mas tributos, pessoa física, é de acordo, né, com o que eu vou consumindo do dia a dia. Então, é isso. Não sei se eu expliquei direitinho, tá? Vamos ver aqui. O mesmo imposto que eu pago sendo cidadão sem uma empresa, continua o mesmo com a empresa? Sim. Né? Eu, pessoa física, e lembrando de novo, eu, pessoa física, eu tendo empresa ou não tendo empresa, eu vou pagar esses impostos. É claro que, aí, adendos, né? Tua empresa está faturando bem, que é o que você espera. E aí, a empresa vai mandar lucro para ti. Isso vai impactar em qual imposto? Imposto de renda, né? E aí, quando você for fazer sua declaração, que também foi dia 31 de maio, você vai ter que declarar o lucro da tua empresa. E é nesse momento que o governo pega a parte dele, né? Aonde você declara o imposto de renda, o lucro da empresa que entrou para você, e aí seu imposto de renda vai ter aquele desconto, né? Ou não, dependendo de como o seu contador vai fazer sua declaração, tá certo? Mas no consumo, no dia a dia, no geral, não tem implicação entre ser um empresário ou não ser. O consumo, o valor de consumo é o mesmo que você vai pagar de tributação, tá? Ir lá abastecer o veículo, uma pessoa que tem um Porsche, né? E vamos ver aqui, um Unozinho, né? É o mesmo valor. A gasolina vai ser a mesma, não vai ter diferença, né? Para o Porsche e para o Uno. Não tem diferença. Do mesmo jeito é a parte do consumo, tá? É exatamente essa mesma ideia. O meu consumo em si não vai ser implicado de pagar mais ou menos. Mas o imposto sobre a renda, né, sobre o lucro, aí sim, né, eu pago mais porque eu tive lucro, aí vai ter um valor a mais. A gente vai ver essa situação. Tá certo, Paulo? Não sei se eu expliquei direito. Qualquer coisa você pergunta, tá? Que às vezes a gente tenta explicar e vai enrolar mais. Espero que eu tenha explicado direitinho. Mas vamos cá. Sobre o MEI, e por que que eu trouxe bastante falando sobre o MEI? Porque é uma das possibilidades, principalmente nesse mercado que está tão em alta, a informalidade, a gente tem que lembrar que vai chegar um momento que esse povo vai estar tudo mais velho. E aí, previdência, como é que vai ser dessa galerinha aí que está trabalhando na informalidade, sem pagar nenhuma tributação? O ideal, paga o seu MEI, microempreendedor individual. Por quê, Ana Paula? Dentro ali do DAS, eu estou pagando meu INSS. Quando for na época da aposentadoria, eu vou ter direito. Se Deus me livre acontece alguma coisa comigo, eu tenho um direito do auxílio doença, né? Se a mulher engravida, né? Ou se a pessoa tem alguma situação que precisa se afastar do trabalho. Se ela paga o MEI, ela pode entrar com processo solicitando aquele auxílio, tá certo? Do INSS. Essa é a vantagem de você se registrar e tirar o seu MEI. Porque você tem que pensar não no agora, não só no agora. Agora você está bem, você está trabalhando, você está recebendo dinheiro, está gastando, e assim está sendo sua vida. Só que aí chega um momento que você está lá com seus 64 anos, 65 anos, já não aguenta mais o trabalho, né? Trabalho pesado para você, e você diz: caramba, não posso me aposentar. Por que que eu não posso me aposentar? Porque não contribuí, né? Então, o MEI, ele vem de encontro a essa situação. Inclusive, até, aconteceu um acidente, Deus me livre e guarde, e você não está assegurado. Quem é que vai lhe dar o auxílio em casa, né? Aí você pode entrar pelo MEI, aí entra o INSS e vai solicitar o auxílio doença. É uma das possibilidades do microempreendedor individual, tá? Então, o que é o microempreendedor individual, o empresário individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada unipessoal, né? Entendendo um pouquinho mais sobre esses tipos de empresa que está mais próximo da gente, né? O MEI, o capital social, tá? Não há um valor mínimo. Ana Paula, o que é capital social? Para abrir a empresa. Eu lembro que na época, quando eu abri meu MEI, eu abri com R$ 250. Então, para abrir a empresa, eu posso ter 0 centavos.
eu abro a empresa, tá certo? Vou ali e abro o MEI, sem 0 centavos. Agora, Eireli, para abrir uma empresa Eireli, eu preciso 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. E é por isso que a Eireli, ela está em desuso. Porque se eu posso abrir uma SLU sem ter um valor mínimo, por que que eu vou me atrelar a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente? Tá certo? Então, é por isso que tem essas mudanças. Vamos nós para uma outra situação. Faturamento anual do Simples Nacional, né? Até 81 MEI e 4,8 EI, EIRELI ou SLU. Show de bola? Esse é o faturamento ali dessas empresas. Profissões. Apenas algumas atividades permitidas. Então, MEI não é todo mundo que pode ser. Exemplo, eu sou contador, não sou um consultor. Consultoria. Entra em MEI, consultoria não entra como MEI, tá? Não posso ser consultor e ser MEI. Para que eu tenha no meu KENAI uma atividade de consultoria, eu já tenho que passar para uma dessas outras. Então, veja que nem toda empresa é permitida, tá? EI não pode ser utilizada por profissionais com atividades regulamentadas, médicos e engenheiros. Então, para ser um empresário individual, eu não posso estar na categoria nem de médicos nem de engenheiros. E EIRELI ou SLU, possível para todas as profissões. Então, qualquer tipo de empresa que eu queira abrir mesmo sendo médico ou engenheiro, eu posso abrir uma SLU ou uma Eireli. Lembrando que a Eireli, né, eu teria que ter ali um valor de até 100 vezes o salário mínimo. E é por isso que a Eireli está em desuso, né? Porque se eu posso abrir uma SLU, o pessoal vai e abre uma SLU. Show? Que não precisa de um capital. Definições ali para a abertura de um negócio. Definição dos elementos essenciais do negócio. Elaboração do contrato social. Então, com exceção do MEI, novamente, qualquer uma outra empresa tem que ser organizado ali e societária, né? Eu tenho que fazer o contrato social, aonde vai estar ali dizendo exatamente o valor da cota que cada membro, né, cada sócio contribuiu, inclusive o que cada sócio vai receber como retorno disso. A obtenção de autorização governamental, se necessário, então, dependendo da área, você vai ter que verificar se é de fato possível ter naquela área o tipo de empresa que você vai abrir. Exemplo, já vi aqui profissionais aqui no bairro onde minha mãe mora, que queria abrir uma empresa de, meu Deus do céu, o que era? Era venda de, agora não vou lembrar. E quando foi para fazer toda toda, vamos dizer assim, o registro da empresa, não foi autorizado. Tipo, no bairro já não tinha mais, não era autorizado abrir aquele tipo de empresa, tá? Então tem sim essa situação. Registro na junta comercial, atos complementares ao registro, caso seja necessário, realização das inscrições fazendárias, então, obtenção de licenças e alvarás, dependendo da empresa, vai lá ao Corpo de Bombeiros fazer a visita. No caso da minha empresa, né, eu trabalho normalmente em áreas remotas, não tem um espaço físico, então o bombeiro não foi lá na minha casa, mas ele faz vamos dizer assim, essa declaraçãozinha informando ali que eu tive que pagar esse valor de toda forma, independente de o bombeiro ter ido lá ou não, tá certo? Realizações de inscrições adicionais, celebração de contratos necessários e entrada em operação. Então, todos esses pontos, eles são passo a passo de que a empresa ela vai estar observando para abrir para que seja de fato registrado, né, de forma adequada. Todos esses processos são totalmente necessários? Não, vai depender do tipo da empresa, do município que essa empresa está atuando. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, né? Eu lembro que quando eu fui tirar o meu pai emitir nota fiscal aqui em Fortaleza,
foi tranquilo, assim, meu pai conseguiu fazer rapidamente. Já lá em Horizonte eu demorei um pouquinho mais, né? Foi um processo um pouco mais demorado. Então, dependendo ali do município, né? No caso, a gente foi procurar a prefeitura porque era serviço, prestação de serviço, tá? Então, é por isso que eu estou citando aqui as prefeituras. Lembrando, cada imposto, ele tem uma jurisdição. Então, ISS, eu estou falando de um imposto municipal. Agora, na Paula, eu estou falando de ICMS, é um imposto estadual. Veja só que dependendo do tipo de imposto, tem uma áreas e segmentos a procurar, tá certo? Isso também vai impactar ali. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Show. O sócio recebe uma parte da empresa, tipo em porcentagem? Sim, viu, Paulo? Normalmente, essa porcentagem, ela tá bem clara aqui, ó, na elaboração do contrato social. É nela aonde os sócios, eles vão se reunir, chegar em consenso em qual percentual cada sócio vai receber. Isso normalmente é um reflexo de quanto ele investiu na empresa, tá? Então, vamos dizer, um sócio investiu 100 mil, o outro 50 mil, o outro ele vai entrar com a mão de obra dele. Então, eles têm que chegar em um consenso. Qual é o percentual sobre o lucro que cada um vai receber, certo? E isso tem que estar bem descrito no contrato social. É importante. Show? Vamos nós continuando. Gente, tem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Ou então quiser também dar algum exemplo, você que já tem alguma empresa e quer citar alguma coisa, já teve que passar alguma dificuldade para registro aí na junta comercial, sempre tem alguém que quer falar alguma coisa sobre, tá? A junta comercial, acho que quem é empresário já passou por alguma situação junto à junta comercial. Mas vamos nós ainda falando aqui sobre o MEI. Para que eu possa faturar até 81 mil, eu tenho que, no mínimo, estar ali em 6.750 por mês. Se eu ultrapassar isso, eu ultrapasso 81 mil e logo, quando eu for fazer minha declaração lá no mês de maio, eu vou ter que pagar um imposto, né, pelo excesso de faturamento. E dependendo do percentual desse excesso, eu perco, de fato, o direito de ser MEI. Está sendo trabalhado aí, vamos dizer, está em trâmites para estender melhor esse período. Porque o que acontece? Alguns MEIs, em um ano ele faturou bem, aí ele acaba saindo e indo para o EI. Aí no outro ano ele fatura mal, aí ele volta, teoricamente era para ele voltar para o MEI. Só que não é assim, tá? Então, está sendo trabalhado, né? Está em trâmites aí, para que tenha um período a qual aquela empresa ela possa ficar num processo de trâmite para mudar para o EI ou outro tipo de empresa, tá? E não perder logo e não sair de imediato do MEI. Porque hoje em dia, se você faturou ali 85 mil, 80, 90 mil, 100 mil, tu já pode perder o teu microempreendedor individual, certo? Vamos ver aqui, se ganhar mais, perde o direito de CMI? Sim, tá certo? Exatamente, Paulo. Se você ganhar mais, se você ultrapassar 81 mil, inicialmente, menos que 20%, tu vai pagar só uma multa. Então, você vai preferir, tipo assim, a multa, eles te dão um valor legal ali sobre o seu faturamento, né? E aí, se ultrapassar mais do que 20%, você perde, de fato, o direito de CMI. Aí você já passa para uma outra modalidade ainda dentro do Simples Nacional, tá certo? E aí, é claro, é sobre o faturamento. Aí, não ter participação em outra empresa como sócio titular. Então, se você já é sócio de alguma outra empresa, tu não pode ser MEI. Um dos pontos interessantes. E ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Então, eu sou MEI, eu poderia sim ter um funcionário, tá? Um único funcionário. Para que eu seja MEI, eu poderia sim ter um único funcionário. A Ana Lúcia comentando que implica Ana Paula, o que implica as notas fiscais canceladas? Porque as notas fiscais válidas pagam os impostos que tem para descontar e as canceladas não têm imposto nela. Show. Assim, a gente evita ao máximo cancelar nota. Por quê? Cancelamento de nota chama a atenção do fisco.
Cancelei uma nota, e depois cancelo outra, Deus me livre. Eu cancelei uma nota, assim, nesse período que eu estou todinha na minha empresa, acho que ela tem umas 9 anos, eu cancelei uma nota. E eu cancelei assim, ó, super chateada, porque evita-se cancelar nota, porque chama a atenção do fisco. Há um tempo atrás, o que que as pessoas faziam para enrolar? Elas vendiam um produto, emitia a nota. O cliente pagava, assim que o cliente pagava, ela cancelava a nota. E assim ela não pagava o imposto, tá? Porque foi cancelado, não houve a venda, então não tem imposto. Só que o que tinha acontecido? O cliente já tinha pago e aquela pessoa estava querendo fugir da tributação, né? Uma sonegação fiscal. E a gente sabe que sonegação fiscal é crime, tá? Com isso, muitas empresas vinham fazendo isso, só que a Receita Federal começou a entender essa dinâmica. Então, as empresas que começaram a ter muito cancelamento tinham o quê? A visita do fisco para entender. Rapaz, esse monte de cancelamento aqui no final do mês, o que de acha é isso? Num instante, despencou o número de notas canceladas, porque ninguém quer a visita do fisco, né? Quando ele chega lá, meu filho, aí só falta não sair mais da empresa. Então, atualmente, evita-se a todo jeito cancelar a nota fiscal, né? Porque cancela a nota fiscal, se eu não tiver pago ainda os impostos, esses impostos não vão ser cobrados. Na Paula, fiz a nota fiscal, já fui, foi pagar os impostos, ó. E agora? E agora você vai ter que entrar com processo de solicitação, de devolução desse imposto ou abatimento desse imposto. Dá um trabalho da peste, né? Já fiz uma coisa parecida com isso. Na verdade, eu paguei o imposto duplicado. E ali eu tive que solicitar abatimento em um outro imposto. Deu um trabalho, né, do cão. Me arrependi a vida toda, né? Deu um trabalho medonho. Então, de certa forma, essa questão de cancelamento de nota é algo que a gente evita de todas as formas. Só se de fato, né, não tiver, vamos ter que cancelar. Mas não é algo para ser feito constantemente, tá? Para não ter ali a atenção do fisco para você, para sua empresa. Wagner comentando que trabalhei no estoque de uma empresa que tinha que emitir NF para tudo, para doação, avaria e ETS. E é porque tem que ter aquela segurança. Quando você trabalha no estoque, chega um fiscal ali, ele vai querer verificar exatamente as notas de entradas com as notas de saída. Bateu, verifica o estoque, né? E aí, cadê? Cadê esse monte? E às vezes sobra produto, às vezes falta produto. Se sobrou produto, mostra, né, teoricamente, é como se você tivesse comprado o produto sem nota. Se faltou o produto, você vendeu o produto sem nota. Olha o tamanho do problema, tá? Então, é por isso que o Wagner está comentando aqui que a empresa ele fazia para tudo fazer nota, se resguardando, tá, Wagner? Porque se um dia chegasse ou talvez já há um tempo atrás já tivesse tido alguma fiscalização, porque normalmente quando tá assim é porque já está cabreiro, já passou por alguma situação, e aí a empresa já não aguenta mais, disse, não, vamos fazer nota para tudo, né? E é exatamente nisso, porque tem que dar baixa. As avarias, né? Como você bem citou aqui. O teu estoque está lá faltando item, mas esses itens foi uma avaria. E aí, para quem não sabe o que é uma avaria, teve quebrou aquele produto, né? Era de vidro ali, na movimentação da mercadoria quebrou, alguma coisa foi. Sei que aquele produto foi avariado. Eu tenho que emitir alguma coisa de saída desse produto. Esse produto foi extraviado. Tem que ter um BO, tá? Um BO, um boletim de ocorrência falando do extravio daquele produto, para que possa ser tirado daquele meu estoque, deduzido. Tadeu comentando, professora, na prestação de um serviço, qual a diferença entre a NF eletrônica e o recibo? Total, tá? Por quê? A NF eletrônica, eu vou estar fazendo por dentro de um sistema, o sistema ali que vai estar atualmente, o SPED, né? Quando o contador for fazer a declaração, tudo está sendo registrado e o governo está sabendo de forma imediata.
Um recibo, no geral, né, o governo ali nem sabe, aquele recibo ali pode ser de forma informal, posso pegar ali um recibo qualquer e fazer. A NF eletrônica tem um arquivo do XML, né, aonde eu tenho ali todos os dados daquela nota fiscal. Um recibo pode ser um papel que eu faço aqui no meu computador mesmo, a qual eu digo que fulano me pagou tal coisa, tá certo? Uma das claras diferenças é essa, que a NF eletrônica, não é mais, e aí é importante a gente saber essa diferença, tá? A NF eletrônica não é o DANF, um DAN, né? A gente recebe às vezes um DANF aqui, e aí para mostrar para vocês o que muitas pessoas confundem. Um DANF, um documento de. Aqui, o DANF, documento de arrecadação, não, quero falar do documento auxiliar da nota fiscal. Documento auxiliar da nota fiscal, como é que chama? Pronto, um DANF, exato. Um DANF, ele é diferente, né, da nota fiscal. O que normalmente a gente tem na mão é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. O que é a nota fiscal eletrônica de fato, né? Ela é um arquivo em XML. Eu tinha um senhor que trabalhava comigo que ele ficava putz de raiva porque ele queria a nota fiscal original, que para ele a nota fiscal original o que era? Era que tinha um carimbo. Se eu imprimisse a nota fiscal lá do sistema, né, o DANF, lá do sistema ele não aceitava. Para ele, só era a nota fiscal original que tivesse um carimbo. E ali eu estava tentando explicar para ele que, atualmente, a nota fiscal ela não é aquele arquivo que você recebe na mão. Né? A nota fiscal é um arquivo XML. E que aquilo dali era um DANF, um documento de auxiliar de nota fiscal. Ele ficou muito chateado com isso, né? Ele disse que eu estava ali querendo saber mais do que ele. Mas é porque ele ainda estava naquele modo antigo da nota fiscal. Qual é o modo antigo da nota fiscal? Aquela nota fiscal que é o qual eu escrevia na caneta ali mesmo e ficava um lado do carbono, né? Os dados a qual eu escrevi. Então, para ele, a nota fiscal ainda era aquilo. É importante a gente destacar, um DANF não é a nota fiscal. Então, tem essa diferença. Professora, como faz para emitir notas fiscais? E aqui vai depender do tipo de empresa que você está. Eu sou uma empresa na área de serviços. Então, através da prefeitura do meu município, né, do município a qual a empresa está domiciliado, eu vou emitir a nota fiscal eletrônica, tá? Porque não sou mais MEI. O MEI, ele tem tem um local que faz essa emissão de nota fiscal que é por fins federal, certo? Vamos, emissão nota fiscal, MEI, só para mostrar para vocês aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Show. Acho que está aparecendo para vocês a minha área de pesquisa. E aqui eu estou mostrando para vocês, ó, que a nota fiscal de serviços eletrônicas do MEI, atualmente, ele é feito pelo gov.br, tá? Agora, se eu sou MEI, né, aí eu vou fazer a emissão da nota aqui pelo gov.br. No meu caso, eu não sou mais MEI, então eu faço a nota fiscal através da plataforma do meu município. No caso, vou mostrar para vocês a plataforma que eu faço, que é essa daqui, ó, que é de Horizonte, da Prefeitura de Horizonte, tá certo? ISS Eletrônico Prefeitura de Horizonte. Ana Paula, eu sou da área eu sou de outro município, aí você vai ver exatamente no seu município por onde é que você vai emitir a nota, tá certo? Mas cada município, e aí, dependendo do serviço ou que você presta, né, vai ser em locais diferentes ou áreas diferentes. No caso, né, Ana Paula, do município, eu não sou MEI, então, aí você vai verificar o município município, tá? Agora, sobre o MEI, aí você vai fazer exatamente pelo gov.br, que é o atual. Vamos nós voltando aqui, compartilhar. Show de bola.
Então, como a gente vinha discutindo anteriormente, para ser MEI, eu posso ter um funcionário, né? Como vimos, não posso ultrapassar isso. Tenho, quero me formalizar. É fácil, Ana Paula? Sim, é fácil. Ser um microempreendedor individual é muito rápido. E aí tem até esse incentivo, como eu estava falando, para sair da ilegalidade e expandir a empresa. Ana Paula, com sendo MEI, é mais fácil financiamento, empréstimo? Eu não acho, tá? Tem muita gente que justifica dizendo que o MEI é mais fácil receber empréstimo. Nunca achei mais fácil. Nunca foi mais fácil para mim. Não sei se alguém é MEI aqui e conseguiu um empréstimo, alguma coisa mais fácil. Eu não consegui nunca, né? Então, por que que eu incentivo formalizar? Mais pela questão do INSS. Você ter direito, em caso de uma necessidade. Exemplo, na época eu fiquei grávida, vinha perder minha filha, teve todo um processo psicológico e eu solicitei sim a entrada pelo INSS, tá certo? E recebi um auxílio aí, se não me engano, por 3 meses. Se não me engano, 3 foi 4 meses, foi 3 meses, um negócio assim, tá? Trace uma meta, pesquise a concorrência, conheça o mercado, analise a região, calcule os gastos, projete o retorno. Ana Paula, eu faço unhas, quero abrir o MEI. Sim, é importante para você. Não só por questões de desconto, que às vezes você pode comprar ali com seu CNPJ, e isso também requer, às vezes, uns descontos, né? Dependendo da área que você atua, consegue fazer um cadastro e obter um desconto, mas também por causa dessas situações. Ana Lúcia comentando, até quanto é ideal guardar as notas? Aí vem a questão da empresa, tá? Se você é uma empresa, aí você tem que guardar suas notas fiscais por muito tempo, né? Notas fiscais, porque a gente tem aqui notas fiscais, deixa eu dar uma pesquisada quanto tempo, notas fiscais empresa guarda, né? Porque aqui a gente tem uma tabela de temporalidade, tá? A gente está falando aqui de uma tabela de temporalidade. Ele traz aqui na pesquisa que eu fiz, de acordo com o Código Tributário Nacional, mencionado, as notas fiscais devem ser mantidas arquivadas por um período de 5 anos. Já as notas fiscais de saída, de acordo com a Lei Orgânica de Seguridade Social, devem ser guardadas por 10 anos. Significa dizer que as notas fiscais de vendas que eu fiz, no mínimo 10 anos, né? Na nota fiscal de saídas, né? Guardada ali por no mínimo 10 anos. Notas fiscais, no geral, 5 anos, tá certo? Aqui, pelo menos a minha pesquisa que eu fiz aqui rápida sobre essas questões de guardas. E aqui a gente está falando de tabela de temporalidade. É interessante, olha aí como tem coisas para acompanhar. Atualmente, a gente tem muita coisa digitalizada. E aqui a gente pensa que pode dar fim em tudo, mas nem tudo a gente pode. Quando tenho que emitir nota fiscal? Alex, toda vez, se você for MEI, você não é obrigado a emitir de venda de pessoa física para pessoa física. No momento que você vende algo para uma pessoa jurídica, teoricamente você já teria que emitir, já teria que fazer uma nota fiscal, tá certo? O MEI vendendo para uma pessoa jurídica tem que fazer nota fiscal. Se você é uma empresa que não é MEI, qualquer outra empresa fora MEI, você tem que emitir fiscal a cada faturamento seu, tá? Caso você não faça isso, você pode sim ser pego na sonegação fiscal, né? E a gente sabe que sonegação fiscal é crime, tá certo? Mas o MEI de pessoa física para pessoa física não precisa. Sou manicure, posso ser MEI mesmo sem ganhar esse valor de 6 mil por mês? Sim, tá? Por quê? No caso, você vai estar pagando mais ou menos 72 reais. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é feito esse cálculo do MEI. MEI, cálculo. Nossa, só para e esse valor de 6 mil e alguma coisa é um exemplo de teto máximo, tá? Faturamento ali de 6 mil. Se você fatura menos do que isso, não tem problema nenhum. A ideia em si é que você tem esse direito de se aposentar futuramente. Se tiver alguma doença, você ficar afastado através da doença, né? Algo do tipo, tá? Mas
essas seriam as vantagens. Ou até mesmo conseguir algum desconto na compra, também, às vezes, de algumas coisas, você consegue um desconto, né, num cadastro. São algumas das facilidades. Cálculo CIMEI. Estou procurando aqui no cálculo CIMEI para mostrar a vocês como é que é feito o cálculo. Existem uns bichinhos, cálculo CIMEI 2024. No Simples Nacional. Não estou achando. Pois é, então, de fato, não precisa eu exatamente faturar 81 mil. Não é obrigatório eu faturar exatamente 81 mil. 81 mil é o meu teto, é o máximo, tá certo? Aí o mínimo é que, tipo, um exemplo que eu dei do meu pai. Meu pai, ele não tem faturamento atualmente, mas ele tem um MEI. Por quê? Porque teve uma época que ele precisava, né, fazer, trabalhava com Deus do céu, instalação de placas de gesso. E ali ele tinha essas questões. Mas atualmente ele não está fazendo venda nem nada, fez uma cirurgia agora. Falar nisso, em cirurgia. Vá. Vou ver se meu pai. Vou até ver essa questão para ver se ele não recebe um valor à parte também. Que ele fez uma cirurgia agora, né? CIMEI, cálculo MEI. Cálculo ó, MEI 2024. Tô procurando aqui, gente, para mostrar. Tá aqui, achei um que mostra bem direitinho. Que é bom você entender como é que é esse cálculo, né? Show, esse aqui mostra perfeito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, acho que aí tá mostrando, é um bannerzinho da Prefeitura de Caxias, mas é a mesma, é o mesmo, acho, para questão nacional, tá certo? Então, vamos nós. Ana Paula, eu sou MEI, o que é que eu vou pagar? De encontro INSS, a maior parte é do valor de INSS, tá certo? Que seria exatamente esses R$ 70,60. Como é que é feito esse cálculo, tá? Para que a gente possa entender. Você vai pegar o salário mínimo vigente, no caso 1.412, multiplica por 5%, certo? 5%. E ali vai me dar o valor de R$ 70,00, Bota 1.412. 0,05, professor. Vezes Tá ok? 0,05. Só colocar Sim, 0,05, é, que é o mesmo 5%. 0,05, né? Isso. Pronto, já facilita, está R$ 70,60. Perfeito. E aí é a origem de onde é que, Ana Paula, como é que é feito esse cálculo, né? Como é que chegamos aí o INSS? Foi exatamente esse 1.412 vezes 5%. Ana Paula, ano que vem vai ser R$ 70,60? Não, porque vai atualizar conforme o período que eu estou, né? O salário mínimo do período. Ano que vem já vai atualizar o salário mínimo, logo esse valor do INSS também atualiza, tá? Se eu sou da área do comércio ou indústria, né, R$ 1 apenas. Então, eu pago no meu DAS, no final do ano ali, final do ano, no final do mês, R$ 71,60. Agora, se eu sou da área de serviço, né, é mais R$ 5. Então, eu pago R$ 75,60. Olha como eu pagava pouco. Oh, meu Deus do céu, que saudade. R$ 75,60, gente, né? Independente de você, aí vem, independente de você faturar ou não. Então, Ana Paula, não fiz nada, não fiz unha, não fiz nenhuma unha esse mês. Eu vou ter que pagar? Vai. Porque você está pagando a sua previdência, né? Para uma futura aposentadoria ou algum auxílio que você venha precisar, certo? E aqui, comércio e serviço, ICMS, e aí você, Ana Paula, eu vendo, eu crio, eu instalo, né? Você faz tudo. Então, você vai pagar R$ 76,60.
que é os R$ 5 do ISS mais R$ 1 ali do ICMS, tá certo? Então, esse é o valor de quem é MEI paga atualmente, todos os meses, independente de faturar ou não. Por que que eu estou destacando isso? Às vezes a pessoa faz lá o seu cadastro como MEI, não fatura e deixa de pagar pensando ele que está tudo bem, mas não, está com a dívida lá com o governo medonho, porque todos os meses ele tem que pagar, e ele não olha, tá? Às vezes, aqui mesmo, perto aqui da minha mãe, tem empresas que... Empresas não, é mercantilzinho que fez o seu MEI, aí pede para mim verificar. Aí eu vejo lá, o tamanho da dívida, né? Coloco para negociação e auxilio aquela pessoa. Mas vejam só, tem essas vantagens e desvantagens. Agora, se você fatura bem todos os meses, rapaz, isso aqui é um mamão com açúcar, é maravilha, né? Pagar R$ 75, 60 centavos para você faturar até 81 mil, é uma maravilha ali mesmo, tá? É claro que depende do seu faturamento. Então, aqui a gente consegue perceber como é que é, tá? O INSS, aqui para a gente entender. Deixa eu ver aqui a pergunta, a Suiane comentando. Professor, o valor do outro é bem maior, tipo, em qual porcentagem? Pronto. Já se eu sair do MEI e ir para o EI, a gente vai ter os anexos do MEI, tá? Anexo do Simples, na verdade, que aí eu já saí do MEI, eu já sou Simples Nacional. Vai ter vários anexos, dependendo da minha área de atuação, tá? E aqui é sobre o faturamento, não é mais sobre um valor fixo, não é sobre o salário mínimo, é sobre o que você faturou, tá? Então vai depender aqui, ó. Olha aqui o anexo. O primeiro anexo, ele fala de empresas do comércio, lojas em geral. E aqui eu vou ter minhas porcentagens. Segundo anexo, fábricas, indústrias e empresas industriais. Aí eu tenho um terceiro anexo, né, que é participantes, empresas que oferecem serviço de instalação, reparo de manutenção, consideram-se nesse anexo, agência de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia. Vamos nós para o anexo 4, né? Empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obra, construção, imóveis, serviços advocatícios. E o anexo simples 5, que são empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros, tá? Aqui temos as tabelas com incisos e fatores. Por isso que quando fala assim, é o Simples Nacional, e algumas pessoas, alguns contadores dizem assim, mas não é tão simples assim. Porque eu tenho que verificar o KENAI, tenho que verificar o anexo, tenho que verificar o fator R e a alíquota que vai está implicando nesse seu faturamento, tá? Então, é necessário um contador com toda certeza, né? Vejam só que para o MEI é só aquilo dali, 5% sobre o salário mínimo em ISS, mais R$ 1 se for ICMS, mais R$ 5 se for ISS, né? Se for prestador de serviço. Já se eu sair do MEI, eu já vou ter inúmeras variantes que vão impactar no meu faturamento. Show? E aí é interessante eu entender, é necessário, na verdade, não é nem interessante, é necessário que eu tenha um contador a partir que eu saia do MEI. Se não pagar o nome suja, sim, inclusive vai para a dívida ativa. Porque dever ao governo, meu filho, o governo nunca esquece, né? Você está ali na dívida ativa do governo. A Cíntia comentou, vai para a dívida ativa. Perfeito, Cíntia, é isso mesmo, tá? O Isney comentou, esse cálculo é específico apenas para o MEI, aquele lá anterior, que é esse aqui, tá, gente? Esse aqui é específico para MEI, que a gente chama CIMEI, que é o Simples do MEI. Já os anexos é para quem é do Simples Nacional, com faturamento acima de 81 mil, né? E que não se encaixe no MEI, tá certo? Se sair do MEI, vai logo para o EI? Normalmente sim. A não ser que, exemplo, eu saí, já fui logo para o empresário individual. Eu quero, inclusive, está até aqui na anotação para falar com o contador, que eu tenho que ter o ato constitutivo da minha empresa, eu quero transformar o meu KENAI para consultoria e quero transformar a empresa para SLU, né? São coisas que eu vou ver com o meu contador, tá? Aqui as observações.
Então, teria que fazer todo um processo na junta comercial para mudar a minha empresa, né, de EI para SLU. Se eu quero mudar o KENAI também, é um valor X que eu pago na junta comercial. Tudo é pago, tá? Qualquer mudança dessa é pago. Lá vai qualquer coisa, R$ 500. É impressionante. Piscou o oi errado, 500 conto. Deus me livre, né? É horrível, mas é isso, é a realidade, né? Qualquer coisa lá na junta comercial é R$ 500. É impressionante, Claudemise. Verdade. Qualquer coisa lá na junta comercial é 500 conto. Então, vamos nós, né? Então, quem tá com seu MEI, permaneça nele. A não ser que você esteja faturando mais, né? Aí é maravilha, né? Querendo ou não, eu reclamo, mas eu acho bom que eu estou faturando mais, né? Então, voltando aqui para essa questão, a ideia é que a gente se formalize, né? A questão, como foi citado aqui, Ana Paula, olha, eu faço unhas, né? E ali, vale a pena me formalizar? E vejam só, existe um contexto. Se eu pensar no futuro, vale a pena me formalizar na questão da previdência ou de uma possível doença, eu ter aquele auxílio do governo, tá certo? É dentro dessa situação. A Daniela comentando, tá igual cartório, respirou, tem que pagar. Não, cartório já tem um ódio profundo, né? Que eu já tive um problema no cartório, que a mulher do cartório disse assim, rubrique, eu rubriquei de fato. Quando foi para mudar, era o DUT para fazer, tirar da alienação a minha moto. Quando fui lá no Detran, o Detran não aceitou a rúbrica, porque estava diferente da carteira de identidade. Foi um caos. Né? E eu dizendo, mas se o cartório não autenticou, o homem disse assim, não, mas o cartório autentica qualquer coisa. Eu disse, então, para que eu pago o cartório? Se o cartório aceita qualquer coisa, por que você paga o cartório? Não entendo, né? No final das contas, para resolver isso, um DUT era 200 e tanto, se eu fosse pagar um novo TUT, né, para assinar tudo de novo. E a identidade era R$ 30. No final das contas, eu tirei uma identidade nova, assinei igual como você no cartório e pronto. Só assim eu consegui resolver meu problema. Para você ver como o cartório é enrolado, tá? Mas voltando aqui, turma. Ahn, Dentro dessa perspectiva, consegui tirar algumas dúvidas, deixa eu tirar aqui, consegui tirar algumas dúvidas que possam surgir aí de, eu formalizo ou não, né? Tem um negócio, Ana Paula, vale a pena? E aí você vai pensar na sua perspectiva, não de agora. Agora, quando você está ganhando dinheiro, às vezes você quer gastar de imediato, né? Você quer fazer alguma coisa, você quer reinvestir, você não vê o porquê pagar imposto. No entanto, daqui a alguns anos que você vai precisar aí se aposentar, cadê esse dinheiro? Foi recebido de forma informal, não teve nenhum acompanhamento, você não pagou nenhum imposto. E aí, né? Você não vai ter ali a sua previdência. É importante que você pense nos dias vindouros, tá? Lógico que a gente não sabe o dia de amanhã, mas é importante a gente sempre pensar nos dias vindouros. Turma, sobre os nossos temas de hoje, tem alguém que surgiu com alguma dúvida, quer comentar algo? Sabe de algo que eu não comentei e acho interessante? Vocês aqui também têm experiência do dia a dia de vocês, né? Podem trazer aqui, eu vou lendo, ou se quiser abrir também e comentar, fiquem à vontade. Enquanto isso, né, vamos só para recapitular nossos temas de hoje. Vimos a questão tributária, vimos que uma empresa existem regimes tributários e portes de empresa. O porte da empresa é diferente do regime tributário. O regime tributário pode ser simples nacional, pode ser lucro presumido e lucro real. Existe também um regime tributário que não foi citado aqui, que é o lucro arbitrário. O que é isso? Quando a empresa ela chegou à fiscalização e a empresa fez alguma coisa para não ter nenhum dado que a empresa pudesse fiscalizar, né? Apagou os registros, enfim, fez alguma enrolada que não tem como fiscalizar. Então, chega-se ao regime tributário chamado arbitrário, a qual o fisco vai arbitrar um valor para pagamento, tá? E fora isso, tem uma multa por isso, tá? Normalmente só acontece essa situação
Se de fato a empresa não tiver nenhum dado que, assim, a Receita Federal identifique assim, não tem como a gente verificar o faturamento dessa empresa de fato. Então, vai para o lucro arbitrado. Mas, na grande maioria, é Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Porte de empresa, né? E aí, na verdade, postam tipos de empresa: MEI, EI, SLU, EIRELI, né? A EIRELI ali mais perto ali, mas a EIRELI, como a gente viu, está em desuso, certo? SLU, tem LTDA e tem a SA. A SA pode ser de capital aberto, como capital fechado, certo? Vamos ver aqui. Suiane comentando, passei a semana toda com as dúvidas sobre MEI e hoje tirou muitas dúvidas minhas. Que aula produtiva, que bom, né? Ah, como as outras, mas essa foi diferente porque, porque estava com dúvidas. Ah, perfeito, que bom, né? Qualquer coisa também faço o possível para estar ajudando. Hum, Então, resumindo, foi esse tipo, vamos dizer assim, o regime tributário e os tipos de empresa. Vimos também que o faturamento vai implicar no tipo de tributação, tá certo? Como vai ser essa tributação? Porque se eu faturar mais do que 81 mil, e dependendo do meu KENAI, né, meu cadastro aí de atividade principal, eu posso entrar como MEI ou não, né? Entrando como MEI, a gente viu a forma de cálculo que o MEI paga, que é muito produtiva, né? Financeiramente é bom para ele. Sair disso, sair do MEI, eu já tenho que ter contador, tá? Então, se eu não sou MEI, eu tenho que ter um contador. Aí, com o contador, eu preciso ter balanço patrimonial, eu preciso fazer o DRE, preciso ter todo o controle de notas fiscais, organizado tudo direitinho, porque em qualquer fiscalização eu tenho que ter essas informações. Show de bola? Acho que a visão geral da nossa aula é essa. Vou colocar aqui a nossa frequência. Como sempre, o e-mail pode ser qualquer um, o importante é que você coloque o seu nome completo, certo? Muito importante isso. Seu nome completinho. Eu acredito que está todo mundo com a sua frequência. Caso não tenha alguém que sentiu que não está com a frequência, hoje mesmo foi atualizada a frequência, mas caso alguém sinta que não está com a frequência, fale, né? Pode ir lá no privado, né? Fala lá no WhatsApp, que com certeza a gente vai verificar para atualizar para você, tá certo? Gente, mais uma vez destacando, enquanto isso eu estou falando com vocês e abrindo aqui a frequência para mandar para vocês. Quem ainda não fez a atividade 2 ou nem fez a atividade nenhuma, por favor, cuide de fazer. Porque vocês viram como está passando rápido, a gente já está no quinto encontro, são só 6 encontros, gente. Olha como o tempo passa rápido. Então, se você deixar para o último dia para fazer essa atividade, vai fazer igual uma aluna minha de uma outra turma. Uma turma minha, a aluna mandou, professora, infelizmente eu não vou ter tempo hábil para fazer a atividade. E isso fechando hoje a turma. Fechando hoje a turma, ela me mandou a mensagem dizendo que não tinha tempo para fazer a atividade, sendo que teve meses, né, para fazer. Então, o que que acontece? Não deixou para a última hora, na última hora surgiu algum problema e ela não teve tempo de enviar. Triste, triste, mas o que que eu posso fazer? Não faço para o aluno, né? O aluno tem que fazer a parte dele. A minha parte eu faço, é esmiuçar. Vocês veem que o slide 1 e o slide 3 está esmiuçada a atividade, exatamente para ajudar vocês a tirarem uma boa nota, tá certo? Não sei se o aluno está aqui, né, que ele falando, não, olha que tem que estudar mesmo, né? Mas eu faço o possível para ajudá-los nesse processo. Vamos nós, gente. Deixa eu colocar aqui no bate-papo a frequência. Wagner, estou colocando agora a frequência. Ah, como é que vê a frequência? Vou te mostrar, Wagner. Vamos nós. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Inclusive, a curiosidade pode ser a de outros também. Você está na sua plataforma. Aqui eu estou com um perfil professor, né? Mas, teoricamente, quando você entra, tipo, rotinas contábeis, você vai entrar em rotinas contábeis, e bem aqui em Frequência. cima é para estar. Casada. Gordinho para frequência, ele é atento.
Pronto, bem aqui em cima é para estar a frequência, tá? Outro lugar que você consegue ver sua frequência é dentro desse símbolozinho aqui, ó. Relatórios, tá? Dentro de relatórios, você consegue ver a frequência. Aqui vai mostrar um relatório maior, por quê? Porque a professora consegue ter acesso maiores, né? Mas lá no relatório, nesse símbolozinho de relatório, que é esse gráficozinho, você consegue ter acesso à sua presença, às suas notas, como é que estão. Lembrando, gente, só temos dois questionários. Se você fez questionário 1, questionário 2, você já se livrou da obrigatoriedade de fazer essas atividades, né? E, teoricamente, eu já coloco a avaliação de participação. Para mim, o aluno fez a atividade 1, atividade 2, ele merece o 100 na avaliação de participação, tá? Ana Paula, não fiz a atividade, não perde tempo. Olha lá no slide que tem tudo resumido para você. Já compartilhei esse slide no individual, já compartilhei no grupo várias vezes. Dá uma olhada no slide e depois responde para que você tire uma nota boa. Respondeu e tirou a nota baixa. O que é que você faz? Responde de novo. Você pode responder várias vezes, né? Não tem problema nenhum, tá? Quanto mais você responde, não tem problema nenhum, que tanto fica lá registrada a sua nota maior. Então, quando eu vou lá no privado de vocês e peço que vocês respondam novamente, é porque você tirou uma nota baixa. Aqui eu consigo ver exatamente a nota de vocês, ó, relatório de notas. Eu consigo ver a nota de vocês bem direitinho do relatório 1, do questionário 1 e do questionário 2 e coloco a avaliação de participação. Então, é importante que vocês, de fato, respondam e façam a atividade, tá? Sem isso, você fica reprovado, infelizmente. Tá certo, turma? Acho que é isso, nossos avisos. Vamos só tirar a nossa fotinha, deixa eu ver se tem alguma mensagem. Ah, Wagner, entendi. Assim que a gente manda a mensagem, a frequência entra. Não é imediato, porque é tudo manual, Wagner. Então, assim, hoje, quando eu terminar aqui, aí depois que a gente vai colocar a frequência de vocês. Inclusive, para quem assiste depois, né, aí vai atualizando, tá certo? Então, é manual mesmo, por isso que às vezes demora. Mas o ideal é que já tenha todas as suas 4 frequências anteriores, que já é o quinto encontro, né? Se tu respondeu a tua atividade, dá uma olhadinha lá se já tem tuas 4 frequências. Se não tiver, tu fala comigo assim, fala com a Cris, na verdade, eu sempre me esqueço, que eu tenho minhas turmas mesmo, né? E aqui eu estou substituindo a Cris, aí eu falo como se eu estivesse conversando com vocês diariamente. Mas a Cris, ela vai me passar, vai falar alguma coisa, vai fazer, vai resolver a situação, tá? Gente, eu vou só pedir quem puder ficar com a câmera aberta para a gente tirar aquela fotinha de sempre. Show de bola. Olha aí a Daniele, o Wilson, Thaís, tá linda como sempre, Isabela, Paulo, tudo bem, Paulo, Claudenise, a Cíntia, Luiz, olha aí, rapaz, Cristiane, Josélia ali, olha aqui, menino Wagner, vamos lá tirar nossa foto antes que você desligue a câmera. Tirando aqui uma, por bonito, salvando. Não desliga ainda não, que eu já vou tirar outro aqui que ainda tem a outro lado. Francisca aqui. Opa, Luiz, vamos nós tirar aqui. Show, maravilhosos. Salvei aqui a 2. Deixa eu ver se tem mais uma, só 2 delas mesmo. Perfeito, gente. Muito obrigada por estarem aqui uma terça-feira comigo, interagindo, falando, tirando dúvidas. Façam as atividades caso não tenham feito. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente quer que vocês de fato aprendam. Né? Se puderem também acessar a plataforma, olhar o material de estudo, lá tem muita coisa rica. Aqui é só um resumo do resumo, tá certo? Só tem mais um encontro. Exato, Wagner. Mais um encontro, tá? Próxima terça-feira é nosso encontro final. A gente vai fazer um resumão. Vou trazer aqui uma perspectiva legal para vocês. Passa rápido, viu? Beijão, bom descanso, gente. Tchau, tchau. Tá certo? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.